Olá, alunos. Aqui é o professor Renato, com mais uma aula de matemática para o primeiro ano. Nesta aula 2, de aulas do terceiro período, nós continuamos estudando sobre a função quadrática, o nosso capítulo 4. Mas hoje iremos trabalhar o conceito de zeros da função quadrática. Pronto, então vamos definir quem são os zeros e como é que você descobre esses valores, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, o que vem a ser a definição de zeros da função quadrática, tá? Então, a gente vai trabalhar essa ideia e depois mostrar alguns exemplos. Vejamos. Chamamos de zero da função quadrática os valores de x que pertencem aos números reais, tá certo? Que anulam a função. Como assim? Gente, anular quer dizer o quê? Deixar uma coisa sem valor. E sem valor, a gente sempre associa ao número zero, tá certo? Então, são os valores que se tem a função, né, quando você substitui o valor de x, resultado de zero, tá certo? Então, por isso nós chamamos de zeros, que são os valores que deixam aquela função com igualdade a zero, tá bom? Então, vejamos como trabalhar isso. Para determinar os zeros de uma função quadrática, calculamos as raízes da equação do segundo grau que está associada à função f de x. Bom, como nós vimos, as funções quadráticas elas têm o termo de x elevado ao quadrado. E nós vimos no nono ano que quando eu tenho um x ao quadrado, né, com igualdade de zero, eu vou ter então uma equação do segundo grau. Então, a partir dessa equação, eu calculo suas raízes e vou descobrir quem são os seus zeros da função. Tá bom? Então, existe essa relação de zero de função com raiz da equação do segundo grau. Então, vamos lá. Só que para você descobrir os exemplos, né, a gente trabalhar daqui a pouco, precisamos falar um pouco do discriminante da função, né? O famoso valor de delta, tá certo? Para que serve o delta? Vamos ver aqui. Dado uma função, né, f de x do segundo grau, né, que é quadrática, igual a ax ao quadrado mais bx mais c, podemos calcular o seu discriminante delta usando aquela famosa fórmula que vocês conhecem, né? b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Lembrando, pessoal, que b, a e c são os coeficientes dessa função do segundo grau, né? Que vão estar associadas à mesma equação. Tranquilo? Então, continuamos aqui. Quando calculo o valor de delta, né, nós podemos ver, a partir do valor que ele vai ter, como é que serão e quantos serão os zeros dessa função, tá certo? Então, podemos saber quantos zeros a função terá de acordo com o valor do delta. São os três casos, observem aqui. Se o delta for maior que zero, isso quer dizer o quê? Que é um número positivo, tá bom? A função terá dois zeros reais distintos. Como assim? Vai ter dois valores que você vai substituir o x que vai dar zero, que são as raízes da minha equação, tá certo? Se o delta for igual a zero, isso quer dizer que depois que calculou isso aqui, esse delta, a minha função terá apenas um zero real, ou no caso são duas raízes iguais, tá certo? Que é o mesmo valor. Então, eu só vou ter apenas um valor que vai zerar a função, tá certo? Agora, se acontecer de o delta ser menor que zero, ou seja, aqui calcular que der um valor negativo, isso quer dizer que a minha função não terá nenhum zero real, tá certo? Ou seja, não existe valor que vai zerar a função, tá bom? Pessoal, até então parece coisa difícil, né? Mas vamos ver um exemplo para clarear as ideias, para que vocês vejam na prática como é que isso vai se comportar, tá bom? Então vejamos. Aqui o exemplo. Determine se existirem os zeros da função quadrática. Tem aqui a função, né? f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, aqui eu tenho a função do segundo grau e eu quero descobrir se ela possui zeros e quem são eles. Lembrando, esses zeros estão associados às raízes da equação do segundo grau. Então, a gente vai ter que relembrar alguma coisinha sobre como calcular isso. Tá certo? Então, continuando aqui. Primeira coisa que devemos fazer
é anotar os coeficientes da função. Quem são os coeficientes, pessoal? O a, o b e o c. O a acompanha o x ao quadrado, que no caso aqui, olha, quando não aparece, ele é 1, tá certo? Como não tem sinal, ele é positivo. Se fosse negativo, seria menos 1. Beleza. Quem acompanha o x, né, sem expoente, é o termo b, que no caso aqui é o menos 5. E, por fim, o termo independente, que é o valor de c, no caso aqui é 6. Tá certo? Continuando. Depois que você anota os coeficientes, isso aqui, pessoal, é a parte mais importante, porque o resto é trabalhar com fórmulas, tá certo? E isso a gente só faz substituindo. Calculei isso aqui, né? Anotei, eu posso seguir. Próximo passo. Calculamos o discriminante, o delta da minha função. Para quê? Para saber quantos zeros eu vou ter. Continuando, né? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Pronto. Depois que eu anotei os coeficientes, eu vou só substituir aqui, olha. O b é menos 5, vou substituir nesse termo. O a é 1 e o c é 6. Então, substituindo, vou ter isso aqui, certo? Menos 5, ó, ao quadrado, vezes, menos 4 vezes o 1, que é o a, o c, que é 6. Pronto. Aí, vamos lá. Quem eu faço primeiro? A potência ou a multiplicação ou a subtração? Óbvio que a potência. Então, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos e menos dá mais, né? 5 vezes 5 fica 25 positivo. E da onde que vem esse 24 aqui? Vamos lá, ó. Menos, mais e mais, né? Positivo e positivo dá positivo. Agora, positivo e negativo, eu estou multiplicando isso aqui tudo, fica negativo. Show? Aí, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 6, 24. Então, eu tenho aqui, então, esse 25 desse quadrado, certo? E esse 24 dessa multiplicação. Então, 25 menos 24 dá igual a 1. Pronto, o delta é igual a 1. Esse 1, pessoal, em qual dessas situações ele se está encontrando? O 1 é maior que 0. Portanto, o delta é maior que 0, então eu vou ter 2 zeros para essa função. São dois valores que vão anular, tá certo? Aí, agora vem o terceiro passo. Calculamos os zeros, usando a famosa fórmula de Bhaskara. Quem é a fórmula de Bhaskara? É essa aqui mesmo que vocês viram no ano passado, tá certo? X igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta que você fez aqui antes, dividido por 2 vezes a, tá certo? Aí, gente, de novo, é importante anotar os coeficientes para fazer as substituições. E o delta você calculou bem aqui antes, ó, tá certo? Então, vamos lá. Posso começar, né? Eu vou substituir os valores. Onde tem b, né? Observe que tem o sinal negativo. Esse sinal deve permanecer até você substituir o número. Vamos lá. Vai ficar menos, o valor de b aqui, olha, é menos 5. Então, escreve o sinal negativo também. Vai ficar dois sinais juntos, tá certo? Para depois a gente fazer o jogo, tá bom? Mais ou menos, quanto é o delta? Olha, o delta deu 1. Então, substitui por raiz de 1. Dividido por 2 vezes o a também é 1, tá aqui em cima. Então, fica 2 vezes 1. Aí, vamos lá. Menos e menos dá mais. Então, vai ficar 5 positivo. Mais ou menos, a raiz de 1, gente, é 1. Tá certo? É um número bem simples. 2 vezes 1 é 2. Então, o que eu tenho aqui? É a seguinte expressão. 5 mais ou menos 1 dividido para 2. Esse mais ou menos dá a entender que eu vou ter duas raízes, né, que são os meus dois zeros. Aí, vamos lá. A primeira delas, eu vou fazer a soma, que eu vou chamar de x1, ou x1 ali, como vocês são acostumados a chamar. Eu vou somar 5 mais 1, né, dividido por 2. 5 mais 1 dá 6, dividido por 2 vai dar 3. Então, o x1 é 3. Isso quer dizer que o primeiro zero da função, que vai anular ela, é 3. Tá certo? Vamos agora para o segundo zero, que é o x2. Aqui eu somei, agora eu vou subtrair, tá certo? 5 menos 1 dá 4, que eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, 2 aqui é o segundo zero da minha função. Então, quem são os zeros dessa função que eu tinha no começo? São os números 2 e 3. Tá certo? Pessoal,
Deu para relembrar bem aí a função do segundo grau, a equação, né, como é que resolve, calculando o delta, primeiramente identificando os coeficientes e no final usando a fórmula de Bhaskara. Aí, pessoal, fiquem atentos, né, para essa questão, ó, de vir dois sinais juntos, às vezes não tem sinal aqui, certo? Então, fiquem atentos a isso. E principalmente, cálculo de raiz quadrada. Isso aqui é importante, né? Então, anote os valorzinhos que são comuns de aparecer, né? Tipo o 1, o 4, o 9, o 16, o 25, que tem raízes exatas, tá certo? Então, vamos adiante. Vamos trabalhar um outro exemplo. Diz o seguinte, é o mesmo anterior, só que com outra função. Determine se existirem os zeros da função quadrática f de x igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5. Aí, ó, de novo, primeiro passo qual é? Identificar os coeficientes da função. O a, aqui no caso, que é acompanhante ao quadrado, é 2. O b, que acompanha o x, é menos 3. E o c, que é o termo independente, é 5 positivo. Pronto, fez isso. Qual é o segundo passo? Calcular o delta, que é o discriminante. Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Ou 4 vezes a vezes c, conforme vocês queiram chamar. Substituindo, ó, esses valorzinhos aqui nessa fórmula. O b é menos 3, fica menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes o a é 2 agora. E o c é 5, que eu vou multiplicar isso aqui tudo. Aí, primeiro eleva, repete o sinal, né, ou faz o jogo se for preciso. E depois multiplica. 3 ao quadrado. Só que é negativo, é menos 3 vezes menos 3, ó, menos e menos dá mais, no caso é 9 positivo. Aí, olha, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 5 dá 40. Aí eu tenho aqui 9 que veio dessa potência e o 40 que veio dessa multiplicação. Aí eu vou subtrair. Eu já vejo que o 40 é maior, né? Então o sinal dele é negativo, eu vou repetir o negativo e fazer. 40 menos 9 dá 31. Só que negativo porque o 40 tinha um maior módulo. Repete o sinal dele, certo? A diferença é o 31 negativo. Se é negativo, o meu delta, né, ele é menor que zero. E nós vimos lá anteriormente que se for menor que zero, a função não possui nenhum zero real. Tá certo? Isso quer dizer que não existe valor que eu substituir o x que vai resultar em zero. Então, gente, encontrou delta negativo, parou de procurar zero, porque não vai existir. Entendido? Se der igual a zero, continua. Se der maior que zero, continua, fazendo Bhaskara. Mas se não encontrou nada, se deu negativo, pode parar. Tá certo? E vamos agora para o nosso último exemplo de hoje, né? Que quando a gente pode usar a fatoração para achar os zeros. Como assim a fatoração? São os casos que você vai ter funções que são incompletas. Como assim incompleta? Quando o b ou o c vierem faltando, tá certo? Então, olha só. No terceiro exemplo, determine os zeros das seguintes funções, né? Letra A tem x ao quadrado menos 5x. Gente, aqui falta o termo independente, né? Então, aqui falta, ela é incompleta em c. Tá certo? Se faltar um dos termos aqui, você pode usar outra maneira de calcular os zeros. Quando faltar o termo C, né, a gente pode usar a fatoração. Como? Colocando o x em evidência e fatorando esse polinômio. Aí vamos lá. Primeiro eu escrevo, ó, o polinômio, aí eu vou dizer que ela é igual. Quem é comum aqui, olha, entre o x ao quadrado e o x, ó, aparece a letra x. Então, o x é o fator comum. Eu coloco ele aqui em evidência, que vai multiplicar. E vamos lá. Ó. Se aqui eu tenho x ao quadrado e tirar um x, vai sobrar outro x, né? Porque são x vezes x, tá certo? Não sei se vocês entendem isso. Aí, no caso, eu vou botar que vai multiplicar o x, ó, porque x vezes x dá x ao quadrado, certo? E se eu tirar aqui o x, ó, sobra quem? Sobra o menos 5. Então, eu tenho fatorado aqui esse polinômio, sendo x vezes x menos 5. E isso tudo, como eu quero achar o zero, eu vou igualar a zero, tá certo? Aí, gente, eu tenho aqui, ó, uma multiplicação de dois fatores que o resultado é zero. Isso é possível quando? Quando ou esse é zero, ou quando esse daqui, ó, que está nesse parêntese, for igual a zero. Então, eu posso escrever, ó, que o primeiro valor, né,
para calcular suas raízes, vai ser x igual a zero, ó, só faço pegar esse aqui igual a zero, ou esse parêntese todo igual a zero, que no caso vai ser x menos 5, igual a zero. Aí, como eu já achei uma, para achar a outra, basta eu isolar esse x, ó. Vai ficar x igual. Como é que o 5 passa? Se ele está negativo, ele passa positivo. Portanto, ó, o primeiro zero é o próprio zero, e o segundo zero é o x igual a 5. Então, os zeros da função são 0 e 5. Tranquilo? Vamos ver agora o último exemplo, que eu tenho uma função que ela é incompleta em b. Isso quer dizer o quê? Que o b dessa função não existe, ele é zero, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, que o termo a é 1, né? É um x ao quadrado, e o termo c é menos 4. Nesse caso aqui, eu não vou usar a fatoração. Eu vou fazer o quê? Eu vou isolar o x ao quadrado e no final eu extraio a sua raiz, tá certo? Se tivesse algum coeficiente aqui, pessoal, teria que dividir também, tá bom? Vamos lá. Eu vou escrever essa mesma função igual a zero, porque eu quero descobrir os seus zeros, tá certo? E eu vou isolar o termo de x ao quadrado. Esse menos 4, ele passa positivo. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou extrair a sua raiz. Então eu escrevo x igual, como aqui é um número real positivo, para você descobrir a sua raiz, ela pode ser positiva ou negativa. Então eu vou escrever mais ou menos raiz de 4. Renato, mas eu esqueci de botar esse mais ou menos. Está errado? Está incompleto. Tem que colocar um mais ou menos, porque qualquer número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Tá certo? Observa aqui, ó, menos 3. Ficou 9 positivo. Tranquilo? Então vamos lá, voltando. X ao quadrado é igual a 4, né? Eu tirei e coloquei na raiz, com o sinal de mais ou menos. Quanto é a raiz de 4? É 2. Então, os números que podem ser os zeros são x mais ou menos 2. Ou seja, os zeros são 2 positivo ou 2 negativo. Tá certo? Então, nós descobrimos 2 zeros reais. Beleza, pessoal? Então, assim, vejam a diferença, ó, que quando ela for completa, né, tiver A, B e C, eu tenho que usar o delta para saber se eles vão ter zeros ou não. Se ela for incompleta, eu posso usar ou fatoração ou isolamento. Depende de qual caso vai ser, tá certo? E se ela tiver o delta maior que zero ou igual a zero, você vai usar a fórmula também de Bhaskara, tá certo? Então, espero que tenham compreendido bem e vou deixar para vocês aqui a atividade número 2, para que vocês possam fazer e testar se de fato aprenderam o que eu passei hoje ou se tiver alguma dificuldade. Mas a gente torce para que tenha dado tudo certo. Bom, as questões estão no livro, nas páginas 109 e 111. São apenas duas, pessoal, hoje. Na página 109, apenas a questão 15, itens A, B, C e D. Tá certo? São só 4 para vocês fazerem. E na página 111, a questão 22, itens A, B, C e D. Aqui na 109, né, na questão 15, são equações, ou melhor, funções completas. E aqui são funções incompletas, tá bom? Eu desejo a vocês bons estudos. E lembrando que a data de entrega para essa atividade é até o dia 8, é a próxima terça-feira, tá bom? Então, bons estudos, espero que tenham compreendido. Se garantam na atividade e até a próxima, se Deus quiser.